Olá, meus amigos. Quem está falando aqui é Milton Cardoso. Okay. Vão dizer que eu estou falando fora do tempo, assim que eu disser, que a matéria de hoje é sobre a reforma da Previdência, que já foi feita, que já foi iniciada, que todo mundo esqueceu e que não deveria. Eu quero, antes de mais nada, pedir que deixe o seu like no canal, subscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para mim. Porque disso que eu faço esse pedido é muito importante para que eu continue a divulgar as ideias e continue o debate. Afinal de contas, o canal se chama Debate News. Eu sou aposentado já, em parte aqui nos Estados Unidos, e me preocupo muito depois. A minha preocupação foi depois do governo Temer, do golpe, e que deixou muita gente assim naquela dúvida e mudou tudo a previdência, as aposentadorias, e muita gente que esperava ter aposentado já não conseguiu. Eu quero dar continuidade a isso, já gravei alguns vídeos a respeito e quero dar continuidade a esse assunto. A reforma da Previdência foi um desmantelo, na verdade, que estava, inclusive saíram vários memes, piadas a respeito disso aí, do Temer, e tem aquela ideia de que geraria empregos, milhões de empregos, que não foi a verdade, foi ao contrário disso aí. Agora, como teve a pandemia, vamos pôr a culpa na pandemia, que não gerou emprego, porque devido à pandemia, mas não é. É a lógica dessa reforma que fizeram, que se chamaram de reforma, que eu falo um desmantelo, foi a lógica, que não bate coisa com coisa. O que pode acontecer é que alguns se aposentarão, que já, inclusive, e outros, uns 35 milhões, talvez 40 milhões de velhinhos ficarão aí perambulando. Porque não ter aposentadoria é grave. Deve ser pensado agora, antes da eleição. Porque isso tem obrigatoriamente que ser revogado. Tem que fazer uma reforma na reforma da Previdência. Porque isso não é um auxílio, é um seguro em todo mundo. Isso é um seguro, porque é descontado da sua folha de pagamento. Então, o que fizeram? Era para ser... Foi feita a negociata e, no final, com várias artimanhas, passou no Congresso, passou no Senado. E todo mundo aceita e fica em silêncio. Porque quando esses que aceitaram e que aprovaram e que não sabem como funciona, quando eles precisarem, esse governo já não estarão mais aqui. Talvez todos nós já teremos passado dessa vida. Então vai ser bem mais tarde. Mas a lógica é, porque é um seguro e depende da arrecadação. E se não, o governo não gerar emprego de uma maneira ou outra, fazendo estádio, construindo hospitais, ou moradia para a população, do Minha Casa Minha Vida, 2 milhões e 700, sei lá quanto, 2 milhões e 700 mil casas, e teria que continuar, que isso gera a construção, gera emprego. Construir estádios gera emprego. Então, esse seguro da Previdência é um seguro. Então, quando a gente atinge a ideia, a idade de 60 a 65 anos, ou nessa faixa aí, tem que se aposentar. A gente pensa que não, eu vou continuar trabalhando. Mas, primeiro, tem que entrar em acordo com as possibilidades físicas, nossas possibilidades. Se estamos doentes, se a Covid deixou alguma sequela. E isso é que interessa. Então, muitos que agora têm um bom salário, estão empregados, pensam que quando completar os 65, vai ter bom salário, vai se aposentar com bom salário. Que, na verdade, quando ele atingir 40, 45 anos,
ele não vai ser mais o predileto dos patrões. Ele vai ser rechaçado, ele vai ser substituído por uma população de trabalhadores mais jovens, que é a lógica. Quem vai preferir o velho, se tem o novo, que também sabe de computadores, e sabe de muitas coisas, são treinados, vai preferir o novo. E o velho vai ter dificuldade de encontrar emprego. E o que acontece? Então, não vai encontrar emprego. Vai ficar muito tempo desempregado. E quando passa muito tempo desempregado, isso costuma se estender para o resto da vida. A pessoa vai dirigir Uber. Então, não vai pagar o que deveria, o seguro da Previdência, que seria. Não vai pagar. E quando atingir a idade, obrigatoriamente, o corpo vai sentir, as dores vão começar, não vai ter a aposentadoria. E isso é grave. Vai depender da família. A família também já está pensando na aposentadoria delas, que não terão. Porque vai ficar muito tempo desempregado, vão começar a trabalhar já uma idade bem avançada, muitos começam a trabalhar com 30 anos, não por preguiça ou coisa parecida, mas sim porque não conseguem um emprego de imediato, porque não tem experiência, e continua todo dia, emprestando dinheiro da família para tentar conseguir um emprego registrado. E o pior de tudo isso, que o governo abriu as porteiras. Você não precisa mais ser registrado na carteira. Então, você vai passar para ser um funcionário informal, que você pode continuar apagando a Previdência, pode continuar, mas você não consegue, porque você já é informal, porque o patrão quer pagar o mínimo possível. Ele já está descontando a sua Previdência, já está descontando. Essa foi a ideia de não existir mais que ele registre você, que tenha a carteira assinada, a carteira de trabalho, que perdeu o seu valor. Então, ele já está admitindo você para que você não tenha direito, para que você não tenha exigência, para que você não tenha seguro-saúde. E, na verdade, você não vai conseguir, depois que você comprar o leite das crianças, não vai conseguir pagar o seguro da Previdência, para que, quando atingir a idade, você tenha o seguro lá, reservado para você. Então, o que podemos fazer? Vocês vão perguntar, mas o Milton Cardoso é pessimista, tem que ser otimista. Mas, na verdade, funciona exatamente o que está lá na lei do papel, o que foi aprovado lá pelo esse Congresso, que, na maioria de corruptos, na maioria que se escora de religiões para se eleger, nas igrejas para se eleger, que não entende exatamente nada. Tem boa lábia, mas não tem lógica. Não tem lógica. E não tem a boa vontade de ajudar o povo pobre. Então, é nessa hora, antes dessa eleição, não estou pedindo voto, eu não sou candidato a nada, mas é nessa hora que você tem que saber, categoricamente, você tem que saber com segurança que essa lei, essa reforma da Previdência tem que ser revogada, tem que ser mudada, tem que ser repensada, tem que ser jogada no lixo e voltar às antigas com reparos, com melhoras, e não simplesmente uma reforma que causa piora para o povo. Quem você já pensou, em quem você vai encostar da família? Os velhinhos têm medo disso aí, porque a família também, no momento atual, a família, às vezes, depende da vovozinha. Que as mais jovens, às vezes, têm filhos, ou mãe solteira, e depende, as crianças, depende da vovozinha que recebe a aposentadoria. Então, tem que fazer uma melhoria, tem que conseguir empregos, mas tem que continuar com uma reforma, uma previdência digna, feita para o povo, e não feita para render dividendos aos acionistas, que nem sequer gosta do Brasil, que nem sequer pisaram no Brasil, e que tem milhões e milhões e bilhões e trilhões. E o país vive como se fosse um país de escravos, um país
que todos correm atrás do carro de lixo para pegar o sim. Então, tem que pensar, a reforma da Previdência tem que ser revogada, mas, para isso, o nosso presidente, que vocês sabem quem é, que vai voltar aí, e vai pôr, é o novo xerife, então, que vai pôr ordem no Brasil. Mas que ele precisa do apoio. Ele precisa do apoio no Congresso e no Senado. Tem essa ideia que muitos votam no presidente. Eu não estou pedindo voto para ninguém, mas vota do presidente de um partido e vota no senador e no deputado de outro partido, às vezes da oposição, porque simplesmente o pastor disse para votar nele, ou simplesmente ele visitou a nossa igreja, ou que tem as ideias cristãs, mas que na hora não vai adiantar, na hora de revogar essa lei da Previdência, que você e todos nós precisamos disso, de verdade, para que não sejamos os pedintes, os cadeirantes das esquinas que passam o dia pedindo esmola. Porque é isso que vai acontecer com milhões e milhões de brasileiros. Que, em minhas ideias, talvez uns 30 milhões de brasileiros não conseguirão aposentar com essa lei atual do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Tem o presidente, o novo presidente, que todos sabem quem será. Vai ter que revogar essa lei. E precisa dos deputados e senadores que seja a favor do povo, que não seja simplesmente uma bancada que não quer saber do povo, ou simplesmente não tem lógica para governo. Tem lógica para outras coisas, mas simplesmente não tem lógica para o governo. Saiba exatamente do que eu estou falando. Eu não estou pedindo voto. Vai ter mais vídeo a respeito. Veja o canal, deixe o seu like, subscreva-se no canal. Debate News. Canal Debate News. E eu sou Milton Cardoso. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.